Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite, Luana, tudo bem? Boa noite, boa noite. Salve, salve. Olá, olá, estamos E aí, aí. doutor? Tudo Tudo bom? bem? Estamos aqui. Beleza. Continua no bunker aí, cara? Cara, é necessário, né? Por uma questão de segurança, Uma questão de segurança. me recomendaram, né, que eu me mantivesse isolado aqui durante o período de bombardeio, né? Entendi, entendi. Daniel, você sabe que Entendeu? esses dias liberaram a série do Zelensky de maneira legalizada, né? Olha aí, olha que De coisa maneira boa. legalizada, saiu no HBO Max. E aí comecei a assistir, cara. A série é E que tal? divertida, cara. É Eu divertido, te é falei, divertido. rapaz. É Eu te legal, falei, é divertido. eu te Não é nada recomendei demais, isso há assim, muito não é, tempo. não é Não, uma não é nada série, demais. mas assim, entertaining, né? Assim, série bobinha, mas é legal, bem legal. Tô gostando. Quer dizer, E o, assisti Ze- 2 episódios. e o Zelensky é um bom ator, né, cara? O É Zelensky é bom ator. engraçado, né? É bom Ele é um ator, é bom engraçado. ator, ele é engraçado, então acaba sendo bastante divertido. Vale a pena, o pessoal que É quiser isso. assistir The Seven of the People. É isso. Bem legal. E aí, Daniel, você vai dar mais detalhes, cara, da sua localização? Não, Ou não, vamos não, não ficar. posso. Não Não pode? posso, cara. Ah, Eu não posso. Por questão de segurança, é importante a gente. Você sabe que eu sou uma pessoa avisada, né? No atual momento. visado, muito. Ah. Sou uma pessoa muito visada nesse Pelas momento de conflito. verdades que fala aqui, né? Em parte pelas verdades que fala aqui. Não é? Não é isso, cara. Não é isso? É Olha aí. isso. Olha aí, É isso. gente. Mas o bom é que a internet da Starlink é ótima, cara. Ótima. Recomendo fortemente para o pessoal que quiser. Internet do Elon Musk. Elon Musk sabe fazer internet, hein, cara. Sabe fazer internet. É um canalha, mas sabe fazer internet, pelo menos, né? Rapaz, você viu que ele agora quer monitorar a Amazônia e o Bolsonaro achou bom uma empresa americana monitorar a Amazônia. Eu achei isso meio Isso. confuso. Eu também, Achei eu isso meio também fiquei, eu confuso. fiquei fazendo as contas e falei, peraí, tem uma coisa errada. Não é? Algo tá estranho aqui, né? Ué, gente, É, ainda mais ele que tem uma série de interesses minerais no Brasil, né? é isso. Vai botar os americanos lá. Você quer dizer, a França do Macron não pode, mas os Estados Unidos do Elon Musk não tem problema, né? Vai, Ah, vai tudo lá, bem, pode botar aí. tudo bem. O É. importante é que ele vai liberar o Twitter. Vai comprar o Twitter, então. Olha Mas aí, o vai pessoal mesmo, comprando. ficou naquela, vai, não vai. Cara, assim, ele tá sendo bem pressionado porque ele ofereceu um preço meio bizarro, tá? A gente falou isso aqui no Falou. bate-papo do Petit Jornal. O Jogou lá em preço tá cima meio o preço. bizarro. Jogou o preço lá em cima, agora ele parece estar sendo muito pressionado pelos sócios dele, tá tentando dar uma chorada, né, para baixar o valor. Aí tá fazendo lá as manobras que ele sabe fazer com maestria para tentar baixar um pouco o preço de compra. Mas a ver, né, cara? A ver, porque isso aí ele pode ser forçado a simplesmente deixar o negócio, paga aquela multazinha que foi estipulada, US$ 1 bilhão, e sai do Ah. negócio. Acontece, né, Daniel? Quem foi que nunca levou uma É, multa de 1 bilhão, né? Eu também. Pô, volta e meia cara, aqui. Ah, mas multa de um depende. bilhão. Aí você vai lá e paga. Rapaz, mas dependendo do negócio, é mais barato pagar a multa e ir embora, né, cara? É Pô, claro, dependendo do claro, negócio, sem pô, dúvida. dependendo do negócio, eu acho que talvez ele tenha que levar em consideração isso. Ô, É Tagui, isso. botou aviso aí? Botou Não, mensagem cara, que a fixada, gente por tá batendo gentileza? papo aqui, eu tô entretido aqui com a conversa. Você quer que pra Ah, você botar tá aqui? entretido? Ah, Eu por tô favor, entretido. cara. Tô achando divertido. Incentivando as pessoas a apoiar o Petit Jornal comprando selos. Eu acho uma coisa legal, cara. Eu acho uma Você coisa pode me informar, por importante. favor, qual é o número do bate-papo? Você tem essa É informação aí, querido? 283 no caso, cara. Dois Duzentos e oitenta oito e três. três, tá. Financie. Vou botar na casa do financiamento, o Petit. Ô, rapaz, financie, é? Dois Eita. pontos, selos. Aí rola a queda de expectativa. Há selos. Selos a selos. É isso. Selos a O selos. pessoal tá dizendo que é duzentos e oitenta e Pronto. quatro. Será que é 284? Peraí, deixa. Será que é 284, Porra, Daniel, Tagui? não é possível, cara. Pô, peraí, deixa eu Não, confirmar aqui. 283. Não, 283, tá certo. É 283 mesmo? Então tá certo. 283. Alguém Pô, escreveu aqui no chat 284 porque mas isso é o 283. quê? Isso é desinformação, isso é para saber se a gente tem certeza das nossas Ah, informações. entendi. Mas o que que a gente faz? A gente vai lá e confere, a gente É checa as isso. nossas fontes. É Porque isso, certeza a gente não tem 283. de nada, né, Tagui? Não A gente não tem certeza temos, de não nada. temos. A gente Não tem tem, a gente certeza de tem a nada. boa vontade de consultar. Já tivemos um selo comprado à benção para o Padre Marcos comprou o Ah, primeiro Padre selo aí. Marcos. Muito obrigado, Padre Muito Marcos. obrigado, Padre Muito obrigado. Marcos.
Isso. Olha aí. Ó, tá vendo? Aí vem toda a confirmação. 283. 283. Olha aí, tá Isso, certinho. Tá isso. certinho. Coisa boa. O pessoal, Sigam o exemplo do padre. Comprou um selo, ajudou a olha aí. financiar. Olha Então, aí. muito obrigado. Gente, pô, financiar aqui faz toda a diferença, né? Ajudar a gente. Ih, Daniel, aí o padre cobrou a gente, ó. E o que que ele cobrou? Falou a cobrar. Disse que deveria ser o 285 porque a gente passou 2 dias ausente. Olha Veja aí. bem, seu padre. A Olha gente aí. também gravou episódio na Num sexta, que dia. normalmente a gente não grava. É Aí, isso. Então, aí então estamos é com um de isso. atraso só. É isso. Estamos com um Mas de atraso só. um atraso uma vez por mês é justo, né, Tanguy? Uma Pô, vez é por mês tem um justo. atrasozinho, né? Pô, É justo, claro. uma É vez por justo, mês a gente justiça. tira ali uma folguinha extra. Uma Vai coisa matar ninguém. válida, né? Não, Eu não achei. vai, não vai. Porra, Daniel, quarta-feira, falou assim: não vai ter, não vai ter. Cara, eu fiquei aqui 9h40 9h30 da noite, assim. Sem saber o que fazer. O que você faz numa quarta-feira à noite, Daniel? Liga a TV, Quarta-feira. Tanguy. Assiste futebol, pô. Assiste futebol. Cara, não, estranhíssimo. Aí minha mulher falou assim: pô, vamos ver um episódio de uma série aqui. Eu falei assim: peraí, Mas como episódio assim, de série? gente? Quarta-feira? Essa hora? Quarta-feira, episódio de série? E aí ligou o negócio, eu ficava o tempo todo assim, gente, não, porra, hoje não vai ter. Não, não vai ter, tá tranquilo. Assim, Tá vendo? Olha aí, atenção. Olha a atenção. Foi exatamente, a tensão foi grande, foi bravo. Isso aí é porque a gente está numa corporação que está nos forçando a trabalhar ao máximo, está extraindo mais-valia de nós. Mais-valia. E essa corporação, ela está trabalhando fortemente para o nosso burnout. Tem burnout total. É totalmente. isso. Como é que é? Os patrões, né? Os acionistas. Os patrões, os acionistas do Petit Manda Cops. mensagem cobrando. Cadê? Não vai ter hoje. É isso. Aí Vou descontar. Vou descontar, corta ponto. Ó, o pessoal falando aí Pantanal. Hoje não tem Pantanal, gente. Hoje é domingo, pelo amor de Deus. Não tem Pantanal hoje. Não tem Pantanal. A gente não está concorrendo com Pantanal hoje. O pessoal fala que a gente concorre com futebol, concorre com a novela. Gente, a vida é concorrência. Aquele papinho de concorrer com o Big Brother morreu, pelo menos. Que a gente faliu aquele negócio, não vai ter Big Brother mais esse ano. Por quê? Porque a gente monopolizou o horário. Não deu conta do Petit Jornal. Não aguentou. Você sabe que esse ano a audiência foi baixíssima no Big Brother, né? Por quê? Por que será? Por que será? Vamos deixar no ar aí. Deixar aí para o pessoal ligar os pontos. Mas o que você acha da gente começar, cara? Porque é domingo, né? Eu acho que seria bom, cara. Vamos começar então? Então vamos lá. 283, né? Então vamos lá. Isso. Gravando aqui. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 283. Estamos gravando numa live no Instagram do Petit. São exatamente 22h09 do domingo 29 de maio. Vamos repercutir aqui um pouco os acontecimentos de economia e política internacional das últimas horas, com a dupla de costume, Daniel Souza e Tanguy, o Bagdadi, para que nós possamos aí atualizar o pessoal, os nossos amigos, os nossos ouvintes do Petit Jornal. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel. Vamos lá para mais um bate-papo. Lembrando, a gente está gravando isso aqui numa live no Instagram, então se você está ouvindo a gente pelo podcast, você não está vendo a gente, mas você tem a oportunidade de fazê-lo assistindo a gente pelo YouTube, né? YouTube do Petit Jornal. Aliás, Daniel, estiver assistindo o podcast, dá uma entrada no aplicativo do YouTube aí e assina lá o canal, não custa nada, né? Jogo rápido, já dá uma ajuda grande. Tem aulas gratuitas no canal, tem muito conteúdo legal, além dos bate-papos. Exato. E aí você não está vendo, provavelmente, que o Daniel está com uma estranhíssima roupa de frio nesse momento. Então, vou deixar aqui a enquete para você dizer onde você acha que o professor Daniel Souza está. Temos os palpites, né, mais comuns, que ele está na Ucrânia, em algum bunker na Ucrânia, com a internet voando. A internet do Daniel nunca esteve tão boa. Starlink, cara. Starlink do Elon Musk chegou aqui. Pois é. Então, deixem aí nos comentários, gente, onde vocês acham que o professor Daniel Souza está. Eventualmente, a gente vai revelar ou não. Eu também não tenho certeza. O Daniel disse aí para mim um destino, sei lá, X estranho, né? Enfim, essa altura do campeonato. Mas, enfim... Fica aí o pedido de contribuição de vocês. Comentem aí nas redes sociais, lá nos comentários do YouTube, né, para a gente saber onde você acha que o Daniel Souza está. Daniel, a guerra continua, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre conflito. A gente continua tendo aquela ofensiva muito forte, muito intensa da Rússia contra a cidade Severodonetsk, que fica em Luhansk, né? Já falamos aqui sobre a contradição de uma cidade cujo nome é Severodonetsk,
mas que fica não em Donetsk, mas em Luhansk. É o último bastião de presença ainda, né, das tropas ucranianas no oblast, né, de Luhansk, e a Rússia cercou a cidade, então tem colocado todas as suas fichas numa ofensiva por ali, e há, portanto, uma expectativa se ao longo dos próximos dias, eventualmente, as tropas ucranianas podem recuar. Em compensação, Daniel, como há um acúmulo muito grande de tropas, de forças, de equipamentos, enfim, a atenção russa, de fato, está voltada ali para Severodonetsk, a Ucrânia ela está aproveitando que há uma certa fragilidade nas defesas russas, nas suas posses ali ao sul, principalmente na cidade de Kherson. Kherson, até agora, Daniel, foi a única cidade maior, né, da Ucrânia, de maior porte da Ucrânia, que foi tomada pela Rússia. E existe aquela expectativa de que talvez ao longo das próximas semanas, disseram que ia ser ao longo de maio, tá, Daniel? Então já furou, né? Hoje é dia 29 de maio, acabou o mês. Furou a previsão, já é. Furou a previsão. Mas que em algum momento, talvez ao longo de maio, mas enfim, a possibilidade disso acontecer ao longo das próximas semanas não está descartada ainda, de a Rússia fazer um plebiscito na região de Kherson, né, no oblast de Kherson, para perguntar se a população quer a anexação. A gente já sabe qual seria o resultado, né? Naturalmente isso seria aprovado, né? Provavelmente por uma maioria muito expressiva. A gente sabe como é que essas votações costumam acontecer. Mas a Ucrânia, portanto, ela vem fazendo uma ofensiva exatamente em Kherson, exatamente para tentar, primeiro, desviar um pouco o foco lá de Severodonetsk, então tirar um pouco, né, de forças russas de lá e levar para Kherson, além de fazer avanço. E tem conseguido alguns avanços em Kherson, apesar de estar longe ainda da cidade de Kherson, né? Então tem avançado na região de Kherson, mas está ainda longe da cidade de Kherson. Então essa contraofensiva ela pode ser muito importante ao longo das próximas semanas. Além disso, Daniel, hoje, nesse domingo, o Zelensky fez um discurso para a nação, dizendo que a chegada de mais armamentos ocidentais vai possibilitar, então ele colocou meio que algo que já está em andamento, né? Está acontecendo, mas ainda vai possibilitar ainda mais que em breve a Ucrânia supere em tecnologia e em poder de fogo a capacidade do exército russo. Então, esse é um dado importante, né? Se ele está, naturalmente, quando ele fala para a nação, a tentativa é exatamente de passar confiança, né? Passar a ideia de um governo resoluto, de um exército que está fazendo o seu trabalho e tal. E exatamente para ratificar isso, para comprovar isso, o Zelensky fez uma rara visita à cidade de Kharkiv. Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia. Até pouco tempo estava cercada pela Rússia, ou seja, a Rússia chegou muito perto da cidade de Kharkiv, nunca tomou Kharkiv, mas chegou muito perto. E a Ucrânia, de fato, conseguiu afastar as tropas russas dessa cidade. Então, o Zelensky hoje foi para Kharkiv. Essa é uma imagem importante que mostra ali a presença do presidente ucraniano fora da capital, Kiev, num dia em que o Biden anunciou o envio de mísseis de longo alcance para a Ucrânia. Primeira vez que isso foi, de fato, anunciado. É algo que fortalece muito, né, as forças armadas ucranianas e, portanto, há a expectativa de que o anúncio do recebimento aconteça, talvez, nessa semana que está começando agora, né? Então, mais uma vez, está gravando isso aqui numa live no domingo, ao longo dessa semana que se inicia agora, é provável que a Ucrânia anuncie o recebimento desses mísseis de longo alcance, Daniel. Ô, Tanque, você sabe que nesse domingo os diplomatas da União Europeia sentaram uma vez mais para conversar sobre a sexta rodada de sanções contra a Rússia. Sexta rodada que já virou a novela, né? Porque Isso. os caras não conseguem completar de maneira nenhuma essa sexta rodada, fracassaram uma vez mais, o maior opositor continua sendo a Hungria, embora haja ali uma certa reticência também da Eslováquia e da República Tcheca, da Tchequia, dentro desse processo. O fato é que os europeus não conseguem finalizar, formalizar essa sexta rodada de sanções econômicas contra a Rússia. Lembrando que o principal ponto dessa sexta rodada é justamente o banimento do petróleo russo, não do gás natural, o banimento do petróleo russo do continente europeu. O argumento é que você pode buscar em outros mercados, que seria muito mais fácil, e realmente é muito mais fácil do que simplesmente substituir o gás natural. Além disso, está na pauta dessa sexta rodada de sanções a retirada do Sberbank, que é o maior banco da Rússia, do sistema SWIFT. O Sberbank continua até hoje no sistema SWIFT. E temos também a proibição de todas as redes de TV, o acesso das redes de TV, a entrada
das redes de TV russas dentro do continente europeu, além de colocar mais pessoas dentro daquela lista de sanções dos cidadãos russos, sanções de circulação de pessoa, de manuseamento de ativos e assim por diante. Mostra que talvez a União Europeia tenha chegado ao seu limite em termos de unidade para a imposição de sanções. Agora, Tanguy, olhando para as sanções propriamente ditas, a economia russa, bem ou mal, ela continua de pé. A gente tem analisado isso ao longo das últimas semanas. E um aspecto importante que me parece precisa ser colocado, se você quisesse efetivamente atacar a Rússia de maneira frontal, você teria que retirar os maiores bancos da Rússia do sistema SWIFT, o que ainda não aconteceu, nem aconteceria ou acontecerá nessa sexta rodada, porque é apenas o Sberbank que está sendo incluído, e teria que parar de comprar o gás natural russo. Mas nenhuma das duas movimentações vai acontecer, o que fortalece a imagem de que a União Europeia está muito mais querendo sinalizar determinados movimentos, dificultar a vida dos russos, mostrar para o seu público interno que eles estão efetivamente agindo, lembrando sempre que o sentimento pró-Ucrânia dentro da União Europeia é fortíssimo e, consequentemente, é bastante popular você impor novas e novas e novas rodadas de sanções aos russos, mas o fato é que o impacto econômico, caso essas sanções venham adiante, me parece ainda bastante limitado. Ô, Daniel, e no meio dessa discussão aí sobre sanções, parte da União Europeia e tal, a Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, deu uma entrevista hoje que eu achei curiosíssima, porque ela disse o seguinte: precisamos punir a Rússia de forma estratégica, porque, veja bem, se a gente corta agora a compra de petróleo russo, o que vai acontecer é que o petróleo vai subir, a cotação vai subir, e a Rússia vai conseguir vender para outros parceiros por um preço mais alto. Então, assim, não pode ser. Você jura que ela disse isso? Ela disse isso agora? Não, o melhor foi a conclusão do raciocínio. A melhor maneira, portanto, da gente punir a Rússia é continuar comprando o petróleo dela, se for o caso. É só parar quando a gente tiver certeza do defeito. Eu achei o raciocínio brilhante. Aí, Daniel, eu vou te dar razão. Fosse um português falando isso, o pessoal vai falar assim: tá vendo? Raciocínio lusitano. Mas é um alemão falando, tá? Aliado da Merkel e tal. Veja bem, né? Se a gente parar de comprar o petróleo, o preço vai subir, o Putin vai ganhar ainda mais dinheiro, que vai vender para a Índia, vai vender para a China, vai vender para todo mundo. Mas isso que está acontecendo, Tanguy, há semanas que... Exatamente. Ela descobriu isso agora, isso está acontecendo há semanas, a gente tem falado sobre isso aqui no Petit Jornal e tal, que a Rússia aumentou o valor das suas exportações, a gente chegou até a dar o valor, o quanto tinham crescido as exportações russas em comparação ao mesmo período do ano anterior, claro, em valor, né? A gente não está falando em quantidade, mas em valor em dólares. Pois é, então essa foi a conclusão dela. Me parece que já preparando o terreno para assim, não, olha só, se não te não aprovar também, né, o corte da importação de nem petróleo... Nem é tão ruim assim. Também é uma questão estratégica. A gente tem que fazer um movimento certeiro, estratégico. A gente não sabe ainda como é que isso vai acontecer, né? Então, me parece que isso sinaliza também essa dificuldade que a União Europeia vem tendo, né, de construir essa unidade nessa sexta rodada de sanções. Aliás, você falou que virou novela. Lembrando que as 5 primeiras rodadas de sanções foram muito rápidas, né? Foram muito aceleradas. Foram, assim, em coisa de poucas semanas, muitas sanções foram colocadas. Mas a próxima fronteira, que nem é a fronteira final, né? Como você disse. A fronteira final seria o gás. Né? Nem é o gás. A gente está falando ainda do petróleo, mas a gente sabe que tem pelo menos, né, além de outros que não estou nem falando tanto assim, mas a gente tem pelo menos uma Hungria no meio do caminho. A gente sabe que a própria Alemanha está ali meio que esperando, torcendo para a Hungria colocar o problema para não ser ela a se indispor contra os demais. Por falar em Alemanha, Daniel, tanto Macron quanto o Scholz ligaram para o Putin e passaram 80 minutos. Eu tenho a impressão, Daniel, que eles falam assim, passamos 80 minutos. Uns 40 aí deve ser perguntando às crianças, como é que tá? Rotina, guerra difícil, né? Complicado. Como é que tá a sua rotina? Deve ter o tradutor também, tem aquela parada do tradutor, aí para, 10 minutos para traduzir, espera aí que eu vou voltar, agora tem a resposta, aqui consegui com seu Scholz, aí manda a resposta, e aí vai, né? Toda uma dinâmica complexa. O Putin deve passar treino. O treino aqui, treino de braço, né? O que ele faz? Fala sobre o personal dele e tal. Mas, enfim, nesses 80 minutos também lembraram de falar sobre, como é que é? Guerra, né? Que tá tendo. Que não pode falar que é guerra, né? Operação Militar Especial. E o recado, assim, eu fui ler o que foi conversado, tá? A pauta foi França e Alemanha dizendo que a solução
tem que ser diplomática, Daniel. Me Ah, surpreendeu. Eu meu falei assim, Deus. caramba, cara, meu Deus, será, cara, que eles propuseram isso e disseram que a solução ela tem que ser uma solução diplomática entre Rússia e Ucrânia e que os outros podem ajudar, mas a solução ela tem que ser uma solução de fato bilateral, respeitando a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. Fiquei surpreso, me impressionou assim, né, o teor da conversa, e aí o Putin colocou também que armas ocidentais podem desestabilizar as negociações e disse que uma coisa que pode ajudar muito, veja bem, veja aí, está ao alcance de vocês, é de repente parar com esse negócio de sanção. Recuar das sanções, tirar as sanções, e isso vai ajudar demais nas negociações diplomáticas entre Rússia e Ucrânia. Então, assim, 80 minutos, Daniel, que, porra, jogados fora, né? Convenhamos que saía, você mandava um WhatsApp, um áudio de WhatsApp, 1 minutinho e meio, né? O tradutor ali mandava e tal, e já resolvia. Mas essa foi a conversa de 80 minutos, 1 hora e 20 minutos, falando sobre isso. Ô, Tagui, mas o Putin, ele teve um gesto de boa vontade. Isso você ocultou. O Putin disse o Qual seguinte, foi? olha, eu estou pedindo aí para vocês, poxa, retirarem essas sanções contra mim, essas sanções absolutamente injustas e ilegais que vocês vêm fazendo há várias semanas. Mas se vocês fizerem isso, eu tenho uma coisa para oferecer. Olha que coisa bacana. Eu estou pronto para viabilizar a exportação de grãos no leste europeu, Ah, é incluindo a verdade. produção da Ucrânia. A Ah, produção da sim, é Ucrânia verdade. vai poder chegar ali no Mar Negro, você vai poder baixar o preço dos alimentos. Olha que coisa boa. Eu estou aqui oferecendo uma solução, mas vocês, ocidentais, são muito teimosos. Então, É. Tanguy, você não colocou esse gesto de boa vontade que Vladimir Putin ofereceu para os europeus, mostrando aí claramente que os europeus que ficam acusando a Rússia de estar utilizando os alimentos como arma estão certos, mas que faz parte do jogo. Cada um joga com as armas que tem nessa guerra. Mas o Putin disse também que está plenamente disposto a negociar, tá? Falou assim, não, estou esperando o momento aí para a gente começar a negociar. O Zelensky também disse que, olha, o povo ucraniano não quer papo com a Rússia, mas eu, como presidente, eu tenho o papel de fazer essa ponte, eu preciso negociar, há coisas a serem negociadas, então, assim, negociar é preciso. O que é engraçado é que os dois dizem que é importante negociar, só, sei lá, não negociam, né? Eles só não começam, de fato, a negociar. E nisso tudo, Daniel, uma das coisas que motivou exatamente o Putin a dizer que as armas ocidentais podem desestabilizar qualquer possibilidade de negociação, em parte é o fato de que a Ucrânia recebeu mísseis de cruzeiro antinavios, mísseis de cruzeiro antinavios do sistema Harpoon, que é um sistema da Dinamarca. É considerado um dos sistemas mais avançados de mísseis antinavios e a expectativa, Dinamarca tem portanto, sistema de mísseis, é isso que você está nos contando, sistema de Tanguy. mísseis A Dinamarca. antinavios. A Dinamarca. Sim, senhor. É verdade isso. A Dinamarca, o Ó, reino da Dinamarca, esse lugar o, pacífico, esse isso. oásis de O estabilidade, oásis de tem estabilidade. sistemas antimísseis, é É isso. isso. É sistema anti-navios. Veja bem, anti-navios. Que ali passa barquinho, né? Barquinho passa por ali, aí eles podem afundar se passar ali, se der muito mole. Então, existe a possibilidade, né, de ser usado exatamente para tentar furar o bloqueio no Mar Negro, né? Exatamente para essa exportação de grãos, né? Algo que a gente comentava agora há pouquinho. E outra coisa que foi importante também, Daniel, a se confirmar também, tá? Mas foi uma fonte do New York Times dizendo que, assim, citando fontes ucranianas, então, mais uma vez, não é algo confirmado pela própria Rússia, mas que a Rússia vem utilizando de forma sistemática armas termobáricas. A gente falou sobre as armas termobáricas aqui no início da guerra, que armas termobáricas estavam sendo levadas para a Ucrânia. Armas termobáricas são aquelas que usam o oxigênio como combustível, né? Então, isso tende a gerar uma morte horrorosa, porque as pessoas que são sujeitas, né, ao uso de armas termobáricas muitas vezes não morrem com a explosão em si, né, com o fogo que é gerado, ou qualquer coisa assim, mas morrem com a absoluta falta de oxigênio de onde aquela arma está, porque ela usa o oxigênio como combustível para a explosão. Então é comum que a pessoa ela tenha uma morte assim, pelo despedaçamento, por exemplo, do pulmão, mas que ela continue tendo atividade cerebral. Então, uma das mortes mais cruéis que podem ter por aí, segundo os ucranianos, vem sendo utilizadas principalmente para conseguir atingir bunkers. Né? Então, às vezes tem um bunker. Fica ligado aí, viu, Daniel? Você está dizendo aí que está em bunker? Se liga, tá? Porque as armas termobáricas vêm sendo usadas
exatamente, mais uma vez, segundo fontes ucranianas, vêm sendo usadas na Ucrânia com alguma regularidade por parte da Rússia, Daniel. Ô, Tanguy, a gente falou bastante sobre a Alemanha num dos cursos do Petit Cursos, né? Um curso dedicado especialmente a esse país, esse gigante do centro da Europa. E um dos aspectos que a gente explorou na altura foi a civilidade entre situação e oposição, né? E mais uma vez tivemos uma ilustração dessa civilidade nesses últimos dias. Foi anunciado um acordo entre a aliança que governa a Alemanha, a aliança justamente do semáforo, o Partido Social Democrata, os Verdes e também os liberais, com a centro-direita da CDU, da Angela Merkel. E esse acordo, na prática, ele vai viabilizar uma mudança constitucional e permitir um fundo especial de defesa para os alemães de 100 bilhões de euros. Na prática, a gente está falando de rearmamento da Alemanha, que sempre foi um dogma, sempre foi uma questão muito sensível no país, por razões absolutamente óbvias, mas que também sempre deu oportunidade da Alemanha se desenvolver de forma mais acelerada, uma vez que não tinha que investir tanto em defesa e nas suas forças armadas. O fato é que a Alemanha tem um orçamento anual de defesa de 50 bilhões de euros, e esse orçamento será acrescido ao longo desses próximos anos desses 100 bilhões de euros do fundo. E um detalhe que me chamou particularmente a atenção é que esse fundo ele não está sujeito ao freio da dívida pública alemã. A Alemanha tem uma série de travas fiscais e uma delas é um limite de endividamento. E o orçamento militar, esse fundo militar, não estará sujeito a essa trava. Seria mais ou menos como se no Brasil não estivesse sujeita ao teto de gastos. E isso mostra que a Alemanha está tão preocupada com a questão de defesa que flexibilizou uma das suas balizas fiscais extremamente importantes e que ela sempre utiliza como exemplo para os seus vizinhos, justamente para viabilizar a utilização de mais recursos, a alocação de mais recursos na defesa alemã. Isso é uma consequência direta dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, a Alemanha se rearmando com esse fundo extra de 100 bilhões de euros, fora do limite de endividamento do Estado e com o apoio de todo mundo, apoio da situação e da oposição numa certa unanimidade dentro do parlamento alemão. Afinal, essa mudança ela precisava de apoio de 2/3 do Bundestag e terá esse apoio. Já está absolutamente costurada essa aliança em relação a essa questão. Essa questão está absolutamente fechada dentro da Alemanha, Tanguy. E esse é um fenômeno global, né? A gente vai ver isso muito daqui para frente. A gente já comentou isso aqui várias vezes, investimentos militares devem explodir agora ao longo do ano de 2022, 2023, 2024. Então vai ser um período no qual a indústria armamentista ela vai crescer muito, né? Vai investir em novas tecnologias, em novas técnicas, enfim, novos armamentos, inclusive com uma celeridade muito grande nas negociações. A gente sabe que negociações para a compra de armamentos normalmente são lentas, né? Então você negocia muito, demora muito para receber. A tendência é que agora, portanto, haja um certo sentimento de urgência, né? Assim, eu tenho a grana, quero gastar agora. Meu amigo, eu preciso que você me entregue isso até o fim do ano. Eu preciso que você me entregue isso daqui a 6 meses, no máximo no ano que vem, e olhe lá. Mas existe esse sentimento de urgência, ele vai agilizar muito a indústria armamentista. Isso aqui a gente já falou algumas vezes. Daniel, eu queria sair um pouquinho da Europa para falar sobre a Colômbia. Tivemos eleições colombianas hoje, né? Então, só lembrando, a gente está gravando essa live aqui no domingo, dia 29 de maio. Nesse exato momento, são 22 horas e 30 minutos. A gente falou a hora lá no início do episódio, é só para você ver que não tem corte, tá? A gente vai direto, não faz corte nenhum, não faz edição nenhuma, a não ser se cair a internet aqui. Aí a gente volta e para um determinado momento. Mas são exatamente 22 horas e 30 minutos, e eu estou falando a hora porque, possivelmente, na hora que a pessoa ouvir, né, que o nosso ouvinte estiver escutando no futuro, talvez na verdade, certamente ele vai ter informações mais atualizadas do que a gente está passando aqui. Mas hoje a gente teve o primeiro turno das eleições colombianas, que são eleições que têm a possibilidade de levar ao poder o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia. Sim, o primeiro da história da Colômbia. A gente já teve presidente de centro na Colômbia. Aquilo que se aproximou mais de um presidente de centro-esquerda foi um cara chamado Juan Manuel Santos, que na verdade era um cara da centro-direita, né? Que apenas comparativamente, por exemplo, ao Uribe, né? De quem, aliás, ele era aliado e depois rompeu, ele Era mais ali à de esquerda que o Uribe, né? Ele era à esquerda do Uribe. Mas a esquerda do Uribe também não quer dizer grandes coisas, né, Daniel? Se Sim, você sem respirou dúvida. 3 vezes
num minuto você já está mais à esquerda do que o Uribe. Então, só para a gente saber que esse é um cenário atípico na Colômbia. Isso acontece pelo fato de que quem esteve sempre à frente das pesquisas eleitorais era o Gustavo Petro. O Gustavo Petro é senador. Ele disputou a última eleição contra o Ivan Duque, perdeu a eleição para o Ivan Duque, e ele esteve ao longo das últimas semanas todas, enfim, das pesquisas de uma forma geral, sempre à frente das pesquisas eleitorais, beirando ali normalmente os 37, 36, 38% das intenções de voto. Agora, o segundo lugar, Daniel, portanto, que vai para o segundo turno com ele, lembrando, tem que ter mais da metade dos votos para ganhar no primeiro turno, vai ter segundo turno, portanto, no mês que vem, era Federico Gutiérrez, né? Federico Gutiérrez era o candidato governista, né? O candidato que era apoiado pelo Ivan Duque. Na Colômbia não tem reeleição, então Ivan Duque tentando fazer o seu sucessor, e um cara chamado Rodolfo Hernández, que vinha em terceiro lugar. Rodolfo Hernández, Daniel, é da escola Trump-Bolsonaro, né? Mal criado com a imprensa, é um bilionário, né? Então, nesse sentido, muita gente fala que ele é o Trump colombiano, muito dinheiro, uma pauta anticorrupção, grosserias, né? Assim, um estilo turrão de fazer política. Ele vinha em terceiro lugar. As informações que saíram até agora é que provavelmente ele passou o Federico Gutiérrez. Então a gente vai ter uma eleição que vai pegar um candidato da esquerda e um candidato da direita colombiana, provavelmente Gustavo Petro e Rodolfo Hernández. Lembrando que um discurso muito forte da direita colombiana contra o Petro é o fato de que ele foi um agente, um militante ativo do M19. A M19 foi uma guerrilha colombiana da década de 70 e 80, né, ao longo dos anos 70 e 80, que era uma guerrilha que, diferente das Farc ou da ELN, era uma guerrilha urbana. E, aliás, uma das cenas mais impressionantes, da já impressionante história colombiana, foi protagonizada exatamente pelo M19, que foi a invasão do Palácio de Justiça da Colômbia, de Bogotá. Quem assistiu Narcos, né, a série, deve ter visto aquelas imagens da abertura, né, são os militares... Na primeira temporada, né? A primeira temporada. São imagens impressionantes. Joga no YouTube, você fala assim, não é possível que isso tenha acontecido. Um grupo de militantes entra no Palácio de Justiça, toma, né, vários juízes da Suprema Corte como reféns e mata 23 juízes. Né? Morre mais de 50 pessoas, mata 23 juízes, inclusive o presidente da corte. Então isso foi feito pelo M19. Naturalmente, muita campanha se faz contra o Gustavo Petro por considerarem-no um terrorista. Né? Então, saberemos em breve como é que ficou exatamente esse primeiro turno das eleições e, portanto, a gente vai acompanhar quase certamente um segundo turno das eleições colombianas entre, possivelmente, Gustavo Petro e Rodolfo Hernández. Daniel. Ô, Tanguy, olha que loucura essa história. Nós tivemos agora, nesse final de semana, a Guarda Revolucionária do Irã anunciando a apreensão de 2 navios petroleiros da Grécia em águas iranianas no Golfo Pérsico. Isso seria uma retaliação pelo fato de um navio russo, um petroleiro russo, ter sido apreendido pela Grécia em águas gregas, seguindo aí justamente as sanções que estão sendo impostas aos navios russos. Só que esse petroleiro russo que foi apreendido na Grécia carregava petróleo iraniano. E aí o Irã resolveu retaliar a Grécia apreendendo 2 petroleiros gregos que passavam pelo Golfo Pérsico, mas que não carregavam petróleo iraniano, carregavam petróleo saudita. Que confusão, Tanguy. E agora? Bagunça. O fato... Que bagunça, rapaz. Esse mundo está muito confuso, cada vez mais confuso. E o fato é que os iranianos fizeram isso porque existe uma ameaça dos gregos pegarem esse petroleiro e mandarem para os Estados Unidos. E aí o Irã está dizendo que os Estados Unidos estão roubando petróleo iraniano, tudo isso no meio daquela confusão que envolve a questão nuclear ainda no Irã. O fato, Tanguy, é que os professores de direito internacional estão com muito problema, porque nesse caso a razão é de quem? Quem tem razão no final das contas? Enfim, esse é o mundo em 2022. E uma outra nota que eu queria registrar também, o governo da Bulgária anunciou que o país vai efetivamente entrar no euro, na zona do euro, em 1º de janeiro de 2024. A ver se a Bulgária efetivamente vai conseguir, tem uma série de desafios
institucionais e de indicadores que precisam ser alcançados até lá. Existe aí a necessidade também de apoio no parlamento búlgaro. O governo búlgaro não tem sido exatamente estável ao longo dos últimos meses, mas, de qualquer maneira, é mais um país do leste europeu sinalizando que quer avançar dentro da sua integração em relação ao Ocidente. Bulgária, Tanguy, veja você que é tema da próxima aula do Petit Jornal, né? Do petcursos.com.br. Romênia e Bulgária. Falaremos sobre os dois, terça-feira, 21 horas. Se você não é aluno ainda, acessa lá, petcursos.com.br. Daniel, eu vou te trazer uma informação que eu tenho certeza que vai te fazer cair o queixo. Você vai falar assim, não é possível. É por essa ninguém esperava. Michelle Bachelet foi para a China, foi recebida lá, muito bem recebida. Ela queria investigar o lance dos uigures, né? Saber se os uigures sofrem com violações de direitos humanos lá na região de Xinjiang, né? Que é a região mais a oeste da China, né? Uma região mais interiorana, onde há graves acusações de violações sistemáticas de direitos humanos dos povos uigures. Ela disse, Daniel, que aparentemente, como não era uma investigação formal, né? Era uma visita, né? Quase como uma inspeção, mas não uma investigação, ela não teve liberdade de trânsito, ela não pôde ir para onde ela gostaria. Não pode ser. E não conseguiu ver nada. Falou assim, ó, voltou de lá e falou assim, gente... Não, mentira. Mentira. Você jura que Michelle Bachelet teve na China e os chineses não deixaram ela circular onde ela queria, onde tem lá os campos de reeducação e tal? Não pode ser. Eu fiquei muito surpreso também. Então levaram ela meio que para um percurso turístico, tá, Daniel? Mostraram as coisas bonitas que tinha. Levaram para a muralha. Assim, toda a gentileza. Não, muralha não. Muralha se vê na internet. Não, levou para lugares maravilhosos em Xinjiang, tá? Ela viu lá e voltou dizendo assim, ó, não consegui averiguar nada. Então, assim, o medo do pessoal, isso foi considerado até positivo, tá? Porque o medo do pessoal é que ela voltasse de lá falando assim, gente, fui lá, não tem violação. Isso não aconteceu, tá? Pelo menos. Mas ela voltou lá dizendo, olha, gente, eu não consegui avaliar absolutamente nada. Me levaram para um passeio turístico, foi lindíssimo, né? Foi ótimo, comi bem, fui bem recebida, bem tratada e tal, mas zero avaliação, não tem absolutamente nada de concreto acontecendo por lá. Enfim, zero surpresa com relação a essa conclusão também, Daniel. Então, algo meio que uma constatação daquilo que a gente já tinha trazido na semana passada, Daniel. Ô, Tanguy, hoje tem Polônia, rapaz? Claro que tem Polônia, Daniel. A Polônia, vamos a ela. Vamos. Hoje a gente vai falar sobre a esquerda polonesa, Daniel. O Partido Socialista da Polônia. Tem esquerda na Polônia? Tem esquerda lá? Tem. Que loucura, rapaz. Achei que não tinha mais. Pois é, eu também achava que não. Pois é, a esquerda polonesa, Daniel, que é o Partido Socialista da Polônia, que tem o nome fantasia de Juntos, né? Eles são conhecidos, né, como Partido Juntos, rompeu com duas organizações da esquerda europeia. Uma delas chamada de DiEM25 e a outra de a Internacional Progressiva. Isso eu achei engraçado, viu, Daniel? Já teve Internacional Socialista, agora inventaram uma Internacional Progressiva. Que é tem assim, Internacional Liberal também, cara. Internacional Liberal. Internacionais, Pois é. Então, a esquerda polonesa rompeu com essas duas organizações. Isso expõe, Daniel, não apenas um racha entre a esquerda polonesa e a esquerda do restante do continente, mas isso, na verdade, simboliza um pouco mais o racha que existe entre as esquerdas do leste europeu e as esquerdas da Europa Ocidental. A saber, as esquerdas da Europa Ocidental têm uma tendência a dizer assim, olha, não é que a gente apoia o Putin, mas também tem que ver aí, né? Tem que ver porque a OTAN também avançou demais, a Rússia tem lá, né, seus motivos e tal. Então, uma tentativa o tempo todo, que, na verdade, é uma argumentação que acaba relativizando um pouco a agressão russa, colocando, portanto, uma crítica muito severa contra a OTAN, dada a sua presença militar, e contra a União Europeia também, né, pela liberalização econômica e tal. Ao passo que a esquerda do leste europeu diz que, olha, o nome disso é apenas passa-pano para um outro imperialismo. É óbvio que o imperialismo americano é um problema, mas o imperialismo russo também. O fato de a Rússia ter invadido a Ucrânia é um problema que deve preocupar a esquerda também. Então, muito cuidado, porque às vezes a gente olha para isso e fala assim, então a posição da esquerda, de uma forma geral, é
considerar que, ok, a invasão não poderia ter acontecido, mas que a OTAN também tem sua responsabilidade. Sim, mas essa é uma posição majoritária entre a esquerda francesa, alemã, a alemã até menos, né? Mas enfim, o Die Linke acaba tendo uma posição mais ou menos, né, de relativização. A gente já falou aqui sobre a esquerda portuguesa também, tem uma posição parecida. Né? É uma ideia de que, veja bem, é uma responsabilidade compartilhada. Ao passo que a esquerda do leste europeu, ela tende a, de fato, colocar o dedo na ferida, a culpa é da Rússia, isso nunca poderia estar acontecendo, é uma outra forma de imperialismo, e nós da esquerda polonesa somos a favor também, né, de uma responsabilização russa. Não podemos tolerar que, em nome de uma bandeira de anti-OTAN, ou anti-Estados Unidos, ou qualquer outra coisa, a gente normalize uma invasão como essa que está acontecendo. Então, dá para ver que isso mostra uma certa unidade da Polônia, né, quando a gente fala sobre essa Polônia sem freio, sobre a qual a gente tanto fala, mas acaba trazendo também um fortalecimento muito grande das outras esquerdas do leste europeu, na verdade, da esquerda de outros países do leste europeu. Aliás, é curioso porque eles dizem que o Ocidente promove um certo Westplaining, né? Então, assim, tentar explicar para a Polônia o que é ser ocidental. O que a Polônia diz é, meu amigo, eu estou ao ocidente da Rússia desde sempre. Eu sei o que é estar ao ocidente da Rússia, né? Ser um país ocidental com relação à Rússia. Você não precisa me explicar. Eu consigo chegar às minhas próprias conclusões, mesmo sendo um partido da esquerda, Daniel. Então, há algo a se levar em consideração também, que existem matizes aí quando a gente fala sobre os posicionamentos de esquerda diante dessa guerra. Aliás, faz bastante sentido, né? Dentro do contexto que cada país acaba vivenciando, né? São perspectivas completamente diferentes do mesmo problema. Talvez uma esquerda polonesa, realmente tão pressionada pelo imperialismo e pelo expansionismo russo, naturalmente ache isso uma questão extremamente relevante, extremamente importante, e isso mostra realmente que existem tons diferentes quando a gente observa esses posicionamentos políticos ao redor do mundo, e esses tons variam de onde você está no planisfério, né, Tanguy? Exatamente. E oligarca, tem? Ah, lógico que tem. Hoje temos. Vamos lá. Então solta a vinheta aí. Ô, Tanguy, eu queria começar te oferecendo uma informação. Eu sei que Por você favor. lançou o projeto Meu Iate Minha Vida, né? Você Sim. gostaria de ter um iate seu. E sabe que foi feito um levantamento em que existem 9.300 super iates pelo mundo. Porra, Esses Daniel, super iates, 9.300 é muito iate, cara. 9.300. Você Ó, não poderia tem ter nenhum um, né, aqui. Tanguy? Pois é, Pois cara. é, Enfim. é isso. Enfim, o fato é que esses 9.300 super iates têm um valor estimado de 300 bilhões de reais, o que é bastante coisa. E algo em torno de 10% desses super iates são de propriedade de oligarcas russos. Bom, o The Guardian soltou esse final de semana uma matéria que me chamou bastante atenção, que um problema que nós já havíamos destacado no encontro anterior, ele tem se intensificado, que são os iates sumindo. Sumindo, Tanguy, sumindo. Aparentemente, a galera cada vez mais está desligando o sistema de identificação automático dos iates. E aí o que acaba acontecendo é que o radar não acha. Cadê o iate? Cadê o iate de fulano? Aí o pessoal está procurando aqui o iate do senhor Oleg Depirovska e não consegue achar. Aí está procurando também o iate Alfanero, também de um outro oligarca russo, também não consegue achar. Os iates estão no escuro, rapaz. Desligou lá o GPSzinho e está se tornando uma prática cada vez mais comum. Isso também é interessante. Você quer dizer daquela circulada, daquele passeio nos lugares talvez um pouco mais hostis aos oligarcas russos. Você tem ali a oportunidade. Dá para fazer, rapaz. Você desliga ali o GPS e vai. E vai que ninguém vai saber quem é você, o que você está fazendo ali e tal. Vai aumentar o trabalho das autoridades locais, caso elas queiram efetivamente sequestrar o seu iate, o seu rico iate, você que eventualmente tem um dos 9.300 super iates disponíveis no mundo, Tanguy. Agora, isso o seguro deve falar assim, meu amigo, desligou o GPS, eu não me responsabilizo por nada, com né? certeza, com certeza. Ah, não tem nada a ver, não posso. O iate sumiu, roubaram o iate, né? Deixei a chave no balcão. Fazer nada. E roubaram. Pois é. Então, esse é o problema. Eu vi aqui que o iate está lá em Seychelles. Seychelles eu não vou buscar, lamento. Não tem não tem polícia em Seychelles, lamento. Eu não posso fazer nada porque você desligou o GPS. A policy não permite que eu vá atrás. É isso. Então, o problema é esse.
Daniel, vou deixar aqui o nosso agradecimento, vamos encerrando o episódio de hoje, deixar aqui o agradecimento aos nossos apoiadores. Lembrando que a gente depende exclusivamente da galera que nos apoia, do pessoal que financia o Petit Jornal, os nossos apoiadores. Então, fica aqui o agradecimento para todo mundo que nos ouve, né? Lembrando que a gente está em todas as plataformas, a gente está no YouTube, está no Deezer, está nos podcasts da Apple, está em todos os agregadores de podcast. A gente está na Aurelo, principalmente, né, onde a gente recomenda que você nos ouça. Ouvindo a gente pela Aurelo, você ajuda a financiar o Petit Jornal de maneira absolutamente gratuita. Tem aplicativo, tem na versão web. Então, isso já ajuda demais o Petit Jornal, mas principalmente os apoiadores, né? Se tornar apoiador do Petit Jornal é uma maneira de fazer com que a gente mantenha o nosso projeto de pé, funcionando. Lembrando, tem muito podcast, muito produtor de conteúdo no YouTube também, que precisa da sua ajuda. Então, financie os pequenos produtores de conteúdo. Nós somos produtores desse tipo. Se você quiser nos ajudar, seremos muito gratos. E para fazê-lo, você acessa o nosso site www.petitjornal.com.br. Na descrição desse episódio também tem todas as instruções para apoiar o Petit Jornal no Brasil, no exterior. Tem por Pix, tem apoio recorrente, tem de tudo quanto é jeito que você queira. Não faltam, são maneiras de apoiar o Petit Jornal. Então, torne-se apoiador do Petit Jornal para a gente conseguir manter o ritmo de produção de conteúdo que a gente vem mantendo ao longo dos últimos anos, Daniel. Fica também o convite para o pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, petitcursos.com.br, que é o streaming de atualidades do Petit. Tem lá toda uma biblioteca de cursos disponível para os assinantes. Você vai lá no site petitcursos.com.br, dá uma olhada, tem ementa dos cursos, das aulas, tudo que está lá disponível, você pode olhar. Tenho certeza que você vai gostar bastante do conteúdo que está lá disponível. Toda terça-feira tem uma aula nova sendo colocada na biblioteca de conteúdo. A aula de amanhã, como o próprio Tanguy já falou sobre isso no nosso áudio de hoje, será sobre Romênia e Bulgária. Nós estamos falando neste curso de 4 semanas especificamente sobre os países da vizinhança da guerra. Então já teve uma aula gratuita sobre Polônia, que está disponível no YouTube do Petit Jornal. Já teve uma aula sobre Hungria, já teve uma aula sobre Tchequia e também sobre Eslováquia. Teremos agora uma aula sobre Romênia e Hungria. E para finalizar, Romênia e Bulgária, desculpa. Isso. E para finalizar, teremos uma aula sobre os países bálticos. Dá uma olhada, petitcursos.com.br, que eu tenho certeza que você vai gostar. Assine o Petit Jornal também no canal do YouTube, tem lá as aulas gratuitas e também muito material sendo colocado no canal do YouTube do Petit Jornal, gente. É isso. Amanhã estamos de volta para o bate-papo 284. Um abraço e boa semana para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Pronto, funcionou aqui, cara. Tudo certinho. Foi. Olha que coisa boa. Maravilha, começando bem a selos, semana. Tanguy? O pessoal comprou selos ou não? O pessoal desistiu da gente? Eu acho que o pessoal desistiu, cara. Pô, pleno domingo, trabalhar domingo sem selo dificulta muito, cara, as coisas. É verdade, o cara. Padre Marcos Rat que comprou, de novo, gente, o Instagram não avisa mais pra gente, não faz mais a listinha, né, de quem comprou os selos. Então, se você comprou selo, só dá um comentário aqui, só pra gente ver o seu nomezinho com o selo do lado para mandar aquele agradecimento. Se você não comprou selo ainda, tá aqui. Dá tempo. Tá? Dá tempo. Ó, o Padre Marcos Matke, né, comprou selo, então muito obrigado para ele. Mas certamente tem mais aí. Que história é essa? O Petit Jornal não fala francês. Claro que fala francês. Né, Daniel? Ó, pô, Porque a gente faz bem, o bate-papo aqui em francês, não é não? Opa, a francês. Isso aí. A francês. Isso aí. É isso. Mas o Daniel está assim. investindo. O Daniel está investindo nessa parte. Tenho certeza que em breve a gente vai poder fazer uma edição 100% francófona aqui, não é não, Daniel? Já coisa, pensou, Daniel? rapaz? Eu boto teu pai aqui, cara. Teu pai é tua cara, a mesma coisa. Ninguém vai reparar a diferença. Pô, ele fala francês direitinho, né, cara? Pois ele fala francês exatamente. Direitinho, rapaz. Que exatamente. coisa, né? Aprendeu nas infâncias. Você aprende na infância, você não esquece, né, Tanguy? Não esquece mais, exatamente. Alors, on fera une édition française do Petit Journal. É isso. Olha aí, edição francesa. Muito obrigado. Tá vendo? Olha aí, já pegou. Ó, Viviane Ribeiro comprou selo. Muito obrigado. Taranã, tem ouvinte novo que comprou selo. Teve ouvinte novo que comprou selo? Quem foi? Dá um papo aí, Vanessa. Quem foi? Um gringo entrou e perguntou isso. Perguntou o quê? Eu não estou entendendo o papo.
Meu iate, minha vida, como participar? Lali, compra selo que você está automaticamente inscrita no programa Meu Iate, Minha Vida, tá? É, a gente não sabe ainda quais são as regras, tá? Mas a qualquer momento a gente anuncia aí como é que vai funcionar. Assim que a gente tiver acesso a um iate. Olha aí. Tananã. É isso, Daniel. É isso. Quem Ah, mais comprou gente, selo aí, mas Daniel? Conseguiu achar mais alguém com selinho do não lado aí? Acho que não tem, consegui, não, cara. rapaz. Não tô achando. Eu não consigo puxar. A pessoa, quando tá de convidada na live, É, ela não tem a mesma flexibilidade, né, para mexer não, nos a pessoa, comentários. o Instagram, ele faz questão de te deixar igual visita em caso de quem você não conhece. Não é para mexer nas coisas, não é para mexer em nada. Fala baixo e é isso. Toda vez que eu tô aqui de carona também, eu nem mexo na tela porque senão trava tudo. Ah, tem que O achar. gringo Hoje entrou tá e bom, né? perguntou. Eu não O vi isso, quê? não. O gringo entrou e perguntou em francês por que se chama pedir jornal se você não fala francês. É isso, é isso. Acontece. Ó, a Melin Mi comprou selo também, muito obrigado. Valeu. É isso, Daniel. Vamos começar a edição desse negócio aqui, porque senão a gente não termina hoje. Valeu, Quer gente. Um dizer, abraço a eu não todos. termino hoje, né? Dependendo do fuso aí. Até a Valeu, Daniel. próxima. Abraço, Tchau, valeu. tchau.